que o Brasil é famoso no exterior por seus costumes, música, festas e cultura, e isso é fato. Mas a culinária daqui também não é de se ignorar não, viu? Numa cultura onde hambúrguer e cachorro-quente chamam a atenção pela influência de nossos parceiros nos States, é interessante também nós mesmos mostrarmos nossos pratos como uma espécie de troca de cultura. Existem alguns restaurantes nos Estados Unidos onde vendem pratos típicos brasileiros e com base neles e depoimentos de outras pessoas, eu tenho aqui uma lista de 5 comidas típicas que são perfeitas para os gringos experimentarem e terem uma boa ideia do que esperar quando vierem para cá. Comida caseira, comida brasileira. Brasil no prato, sabor sem igual é valor. Começando por um prato que na verdade é uma sobremesa. Como que uma bolinha de chocolate com granulado consegue fazer tanto efeito na pessoa? Mas sim, o brigadeiro é um doce bastante marcante na nossa cultura, fácil de fazer e, consequentemente, perfeito para apresentar para quem não mora aqui. O brigadeiro pode ser distribuído durante um cafezinho, sendo oferecido aos poucos, isso se a pessoa não se viciar e acabar comendo todos. Gente, brigadeiro eu acho que é a sobremesa mais famosa do Brasil, tá? E a criação nossa. A gente misturou leite condensado com achocolatado e transformou na melhor sobremesa do mundo, tá? Hoje a gente tem várias opções gourmets também, tá? Tem brigadeiro de paçoca, de leite ninho, tem uma variedade de sabores, tá? Porque o brasileiro é assim, ele cria uma coisa e depois ele cria várias outras coisas em cima. A gente sabe ser criativo, entendeu? Chocolate é o nosso brigadeiro, brigadeiro é nosso doce brasileiro. O brigadeiro é tão bom que quando os gringos vêm pro Brasil, eles se apaixonam pela nossa sobremesa, tá? Eles vivem falando brigadeiro, brigadeiro, além também de outras coisas, né? Como caipirinha, bossa nova, samba, enfim. Brasil é tudo de bom. Respeita a nossa história. Outro prato simples, porém bem representativo, é o pãozinho de queijo, nossa iguaria mineira. Se não cuidar, é outro que um americano poderia facilmente se deliciar sem nenhum cuidado. Nos Estados Unidos, o pão de queijo é servido como acompanhamento em alguns restaurantes que se oferece comida brasileira e dá para imaginar muito bem sendo servido como um aperitivo também, para dar um pouco desse gostinho de quero mais. O sabor bem distinto do nosso pãozinho é bem diferente de qualquer queijo quente que for servido lá. Estou aqui com o famoso pão de queijo. Amado pão de queijo, mineiro e brasileiro, na mesa do café o ano inteiro. É bom demais! E ó, eu comecei a comer pão de queijo quando eu comecei a andar muito com os mineiros aqui nos Estados Unidos, viu? Porque aqui tem bastante. Aí todo dia de manhã, indo pro trabalho, a gente parava na padaria brasileira, pegava um pão de queijo quentinho. É muito bom. Ah, e por curiosidade, o pão de queijo seria cheese bread em inglês. Cheese bread. Vai um aí, pode pegar. Olê! Queijo, mineiro e brasileiro. Como representação nordestina, o acarajé não falha nem um pouco, pois é atração até aqui no nosso país para quem for visitar a Bahia, por exemplo. Para um americano, então, é um prato onde dá para se inventar moda sem problema algum. A combinação do camarão e do vatapá é praticamente inigualável comparado até com outras comidas representativas de outros países. Dessa lista, ele é sem dúvidas o prato mais caricato, ou seja, de longe ele chamaria a atenção de quem for conhecer a culinária daqui. Today I'm gonna eat acarajé, which is my favorite dish. It's a typical dish from Bahia. So in it, there is shrimp, tomatoes, caruru in vatapá. It's kind of hard to explain what it is. Caruru, there is okra and shrimp, flour, nuts, and then in the dough of it, there is a lot of flour and peanuts and also shrimp. And there's this oil called dendê, which is a really nice oil that it's made in Bahia. Oh. It's salty, é salgado, um pouco apimentado. Se você for comprar isso, o vendedor te perguntar, você quer acarajé quente ou fria? Do you want it hot or not? Hot, that means spicy, very spicy. Então, se você não gosta de pimenta, pimenta é assim, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que aguenta. Então, aí você vai pedir sem pimenta, que não seria hot. E tem uma saladinha aqui com tomate e dentro tem uma espécie de dois
como se fosse um pirão, né? Mas não é um pirão, é feito de camarão com quiabo. Tem dedê também, tem alguns tipos de farinha específica e também tem camarão batido. Mas você se suja todo comendo, porque é uma mistura de muita coisa, ó. A massa é crocante, o bolo que envolve o acarajé e o que vem dentro, muito bom. Vai aí. Há quem pergunte como que a gente consegue comer quase todo dia arroz com feijão. Apesar de, para nós, ser um costume, tem como transformar em evento para quem não é daqui. O arroz com feijão pode ser um bom prato, até mesmo para molhar os pezinhos dentro da cultura brasileira, pois dá para colocar qualquer coisa de acompanhamento junto. Vai um bife acebolado com salada de tomate? O arroz com feijão comporta bastante. A feijoada, por outro lado, é uma versão mais parruda do arroz com feijão com muito mais carne de porco para dar graça nesse prato. Qualquer um que fosse conhecer o Brasil pela culinária iria se deliciar com um dos pratos que mais definem o nosso país. The famous Brazilian rice and beans. I'm English, I now live in Brazil, I live in Rio de Janeiro. When I first came here and I learned about how obsessed Brazilians are with rice and beans, it blew my mind. I was shocked. How is it possible that people can eat the same food day after day, sometimes every day of the week, sometimes twice a day, 10 times a week. I was thinking, how can you eat something and not get bored? And then I came to Brazil. And now here I am, about to eat lunch and about to eat rice and beans. It's Thursday, and it's the 4th time this week I'll have eaten rice and beans. I think one of the differences is the way rice and beans is done here. It is infinitely more delicious. It is cooked in a pressure cooker. It is done in a much better way. In England, where I'm from, Arroz com feijão é brasileiro, tem todo dia o ano inteiro. Arroz com beans feijão. normally comes in a can and you warm it up. And you normally, I know, in a can. Que tasty. And you normally just warm it up in the microwave. Or rice is done, but typically with Asian food. You only really eat beans if it's a chili. Rice and beans is just not a combination of food that we really eat in England. But I absolutely love it. It's delicious. It's even better with falafel. God, it's amazing. Something that also doesn't exist in the United Kingdom. But rice and beans, it's like a staple of food that can go with anything. I think that the best thing I can say is I couldn't believe people could eat it every day. And now I eat it every day. It's so flexible, it's so cheap, it's nutritious. I love it. E para finalizar, tem como não falar do churrasco e sua variedade de carnes? Uma costela com linguiça para dar uma boa graça. O churrasco brasileiro é muito diferente do churrasco americano, afinal a presença de acompanhamentos também é mais acentuada se comparar com carnes e afins. Nos Estados Unidos, a grande parte dos restaurantes típicos brasileiros servem churrasco para mostrar o quão forte esse prato fala com a cultura americana, e não é à toa. A variedade de carne que a gente tem no churrasco do Brasil é costela, é linguiça apimentada, é coração de galinha. Nossa, é um dos meus favoritos, eu admito. Oh, coisa boa, gente. E não tem como a gente não falar de picanha, né? O chuchuzinho do Brasil. Você já deve ter ouvido falar, e é verdade que o churrasco do Brasil é muito diferente do churrasco americano. Não só pelos cortes de carne, pela variedade, mas também pelos acompanhamentos. Quando a gente é um pouco mais novo, inclusive, a gente nem faz tanta questão do acompanhamento, né? Mas aí quando vai bater nos 30... um arrozinho fresquinho, uma maionese, uma vinagrete, uma farofa bem temperada... Nossa, tô com fome. A gente precisa perder um pouco também da imagem que o churrasco dos Estados Unidos é só salsicha e hambúrguer, gente, porque não é, depende muito da região dos Estados Unidos que você vai. Eu, por exemplo, já tive o privilégio e o prazer de ir pro Texas, Nashville, e eu vou falar pra você que os caras são bons de churrasco. Tem vários cortes de carne também que são bem diferentes dos que a gente come aqui no Brasil, e os acompanhamentos também são outros. Por exemplo, eles têm uma saladinha de repolho que eu, particularmente, gosto muito, acho ela muito boa, que chama coleslaw.
Também tem espiga de milho, que é diferente da nossa porque ela é um pouco mais adocicada, tem ervilha e, gente, tem um monte de coisa. Bom, inclusive aqui no Brasil, nos restaurantes brasileiros, é bem comum a gente encontrar churrasco no PF, no prato feito ou ali no buffet, né? É uma coisa bem brasileira mesmo. E isso não é nada comum nos restaurantes americanos. Nos Estados Unidos, os restaurantes brasileiros, eles normalmente servem churrasco para mostrar para a cultura americana o quão forte isso tá enraizado na nossa cultura brasileira. E é muito legal de ver como os americanos, de fato, quando vão para um restaurante brasileiro para comer e experimentar, eles gostam não só do churrasco, mas da comida num geral. Eles realmente, ó, se amarram. Bem, falando de todas essas comidas aqui, até me deu fome, viu? E eu, como morador de Nova York, eu preciso frequentar um restaurante brasileiro pelo menos umas 2 vezes na semana para matar a saudade da nossa comida. Bem, terminamos a nossa lista aqui, mas com certeza tem mais pratos brasileiros que podem ser mostrados para o pessoal de fora. Se tiver mais alguma ideia do que recomendar, deixem aqui nos comentários. Pode até ser que a gente faça mais um vídeo falando sobre. Então é isso, thank you very much, I'll see you next time. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que vai estar aqui em algum lugar dessa tela. Tchau! Comida caseira, comida brasileira. Brasil no prato, sabor sem igual é valor. Mas se você quiser esperar acabar o vídeo, tudo bem. Mas aí não esquece, né? Ah, você tá aqui ainda? Ou ainda não matriculou. Ó, depois fala que a gente não vai pisar, né? Não, deixa chegar a oportunidade. É. Dá tempo. Sempre Dá super tempo. É, porque todo tempo do mundo. Clica. Vou também pagar aqui.